Dezembro de 1945. Acampamento Lorton, Geórgia. A luz do sol invernal se infiltrava pelas copas dos pinheiros enquanto 217 soldados japoneses se alinhavam em formação sobre o solo endurecido pela terra compacta, o hálito deles criando nuvens leves no ar gélido da manhã. O tenente Hiroshi Takahashi, ex-membro da 32ª Divisão de Infantaria do Exército Imperial Japonês, mantinha o olhar cravado no horizonte, ignorando deliberadamente os guardas americanos que passeavam de forma descontraída entre eles. Fazia 4 meses que a guerra terminara, mas para ele a rendição ainda representava a desonra suprema. O que ele ainda não conseguia vislumbrar era que esse modesto acampamento no sul dos Estados Unidos mudaria por completo suas convicções sobre o inimigo, sua nação e ele próprio. Esta é a extraordinária narrativa de como um dia comum de folga se transformou em uma crise filosófica que desmantelou um universo inteiro de crenças ancorado em sacrifício, dever e luta incessante. Takahashi fora capturado nas Filipinas em março de 1945, resgatado dos escombros de um depósito de suprimentos próximo a Manila, após 3 dias sem comida ou água. Ele recordava o instante da captura com uma vergonha ardente. Os soldados americanos lhe deram água de imediato, em seguida, tratamento médico e, por último, alimento. Ele aguardava a execução. Cada lição de seu treinamento, cada instrução de seus superiores garantia que a captura significaria tortura e morte nas mãos dos americanos bárbaros. Em vez disso, um médico de cabelo ruivo e sardas enfaixou suas feridas e lhe ofereceu um cigarro, que Takahashi recusou com o pouco de dignidade que lhe restava. A viagem até a Geórgia levou quase 2 meses. Primeiro de navio, até São Francisco. Depois de trem, através do imenso interior americano. Pelas janelas do vagão, Takahashi e seus companheiros de cativeiro avistaram algo que contradizia tudo o que lhes haviam ensinado. Quilômetros intermináveis de terras agricultáveis se estendendo até o horizonte. Fábricas com chaminés erguidas para o céu. Dezenas delas em uma única cidade. Pátio de ferrovias tão vastos que pareciam sem fim, repletos de mais locomotivas e vagões de carga do que existiam em todo o Japão. Cidades pequenas que transmitiam paz e prosperidade, com automóveis alinhados em ruas limpas e crianças brincando em quintais. O sargento Kenji Yamamoto, que lutara ao lado de Takahashi desde Guadalcanal, murmurou durante aquela jornada de trem, a voz quase inaudível por causa do rangido constante dos trilhos. Tenente, quantas fábricas você acha que vimos passar hoje? Takahashi contara mentalmente. Talvez 50, ou mais. E ontem, o mesmo. Talvez até mais. Yamamoto ficou em silêncio então, e Takahashi sabia que ambos compartilhavam o mesmo pensamento proibido. Se a América era capaz de erguer tudo aquilo, de gerar tal abundância, que chances o Japão realmente tivera? Mas reflexões assim eram perigosas, um ato de deslealdade. Eles haviam combatido pelo imperador, pelo espírito de Yamato, pela supremacia da vontade sobre a riqueza material. Números não importavam quando a coragem e a determinação triunfavam. O acampamento Lorton ocupava o terreno de um antigo acampamento do Corpo de Conservação Civil, cercado por pinheiros de folhas longas e solo de argila vermelha. Os barracões eram construções de madeira simples, porém resistentes, equipados com fogões de barriga proeminente para aquecimento. O comandante americano, Coronel Robert Harrison, um veterano do teatro europeu na casa dos 40 anos, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam sempre exaustos, dirigiu-se a eles por meio de um intérprete, no primeiro dia, explicando as regras do acampamento de maneira clara e direta. Vocês serão tratados de acordo com a Convenção de Genebra, disse Harrison, enquanto seu tradutor, um soldado Nisei,
chamado Thomas Nakamura, convertia as palavras em um japonês preciso. Trabalharão 6 dias por semana em projetos variados no acampamento e nas redondezas. Receberão um salário modesto pelo esforço. Terão 3 refeições diárias, cuidados médicos quando necessário e domingos livres para descanso e atividades pessoais. Essa última parte provocou uma onda de perplexidade entre os prisioneiros reunidos. Domingos livres para atividades pessoais. Takahashi trocou olhares com Yamamoto e o cabo Masato, seus aliados mais próximos entre os capturados. Não fazia sentido. Por que os americanos lhes concederiam tempo para repouso, para planejar, para se organizar? É uma armadilha, murmurou Ito mais tarde naquela noite, enquanto jaziam em suas camas sob a luz fraca dos barracões. Eles querem identificar quem tentará fugir. Estão testando nossa lealdade, aguardando para descobrir quem são os líderes. Ou pretendem nos desarmar, sugeriu Yamamoto. Nos deixar confortáveis para depois atacar quando estivermos desprotegidos. Takahashi ponderou ambas as hipóteses e as achou igualmente convincentes. Os americanos eram astutos. Isso ficava evidente pela forma como haviam aniquilado as forças militares do Japão. Essa concessão de descanso certamente era uma cilada de algum tipo. A dúvida pairava no ar. Que tipo de armadilha seria essa e como escapar dela? O primeiro domingo surgiu 6 dias após a orientação inicial. Takahashi passara a semana anterior laborando em uma equipe que consertava cercas e cuidava das construções no acampamento. A tarefa não era árdua, bem mais leve que os embates da guerra ou o trabalho forçado que ele imaginava sofrer como prisioneiro. Os guardas americanos mal erguiam a voz, jamais os agrediam e pareciam entediados com suas rotinas. Um guarda jovem, rapaz de fazenda de Iowa, chamado Soldado Miller, até demonstrou para o grupo de Takahashi o uso de uma furadeira manual americana, explicando seu funcionamento com empolgação autêntica. Esta aqui é uma Miller's Falls número 2, disse Miller, embora só Nakamura pudesse traduzir. Meu pai tem uma igualzinha em casa. Dá para furar carvalho como se fosse manteiga, desde que a broca esteja afiada. A simplicidade do serviço incomodava Takahashi. Cadê o sofrimento? Onde ficava a punição merecida por prisioneiros? No exército imperial, um erro resultava em surras, rações mínimas, humilhações sem fim. Mas ali estava ele, executando reparos leves, alimentando-se 3 vezes por dia. A comida era esquisita, porém farta, e o tratamento de indiferença casual perturbava mais que qualquer crueldade explícita. Na manhã de domingo, os guardas não os acordaram ao raiar do dia, como faziam diariamente. Takahashi despertou por conta própria, com a luz fraca infiltrando-se pelas janelas do barracão, desorientado pela falta de apitos e comandos gritados. Ao redor, os outros homens se mexiam, igualmente perplexos. É um teste? Murmurou alguém na penumbra. Fiquem calmos, ordenou Takahashi em voz baixa. Vistam-se. Formação como sempre. Contudo, ao se alinharem do lado de fora, nenhum guarda surgiu para contá-los ou distribuir tarefas. Em vez disso, veio o soldado Miller, caminhando em seu passo habitual e preguiçoso, com uma xícara de café fumegante na mão. Nakamura o acompanhava, e após uma troca rápida de palavras, o tradutor se dirigiu aos prisioneiros japoneses reunidos. Os guardas querem saber por que vocês estão em formação. É domingo. Vocês não precisam trabalhar hoje. Podem fazer o que quiserem. Ficar nos barracões, passear pelo acampamento, jogar, escrever cartas. Tem um campo de beisebol disponível para quem quiser. O almoço será às 12 horas, como de costume. Os prisioneiros permaneceram imóveis, sem saber como reagir. Era um instante decisivo, pensou Takahashi. Foi quando a cilada se revelaria. Mas de que modo? O que esperavam deles? O que fazemos, tenente? Indagou Yamamoto em tom discreto. Takahashi tomou uma resolução.
Aguardamos, observamos. Não lhes damos motivos para nos acusar de indisciplina. Assim, eles esperaram. Mantiveram a formação por quase 1 hora, enquanto guardas americanos passavam, alguns os fitando com ar confuso, outros os desprezando por completo. Por fim, o próprio coronel Harrison surgiu, ladeado por Nakamura. Harrison parou diante do grupo, as mãos unidas às costas. Ele parecia verdadeiramente intrigado. Por meio de Nakamura, falou diretamente a eles. Senhores, soube que estão aqui parados há mais de 1 hora, em pleno dia de folga. Posso perguntar o motivo? Takahashi avançou, ciente de que cabia a ele, como oficial superior, responder. Via Nakamura, contestou com cautela. Aguardamos ordens, coronel. Não queremos infringir nenhuma norma. A face de Harrison mudou de espanto para algo que poderia ser melancolia. Ficou em silêncio por um bom tempo antes de replicar. Não há ordens para hoje. O domingo é de vocês. Na América, cremos que até em tempos de guerra, mesmo para cativos, deve haver espaço para repouso e meditação. Não estou mandando relaxarem. Isso anularia o sentido. Mas afirmo que ninguém será castigado por não laborar neste dia. Estão livres para agir como bem entenderem, dentro dos limites do acampamento. Fez uma pausa e completou. Combati na Europa por 3 anos. Vi sofrimento suficiente para uma existência inteira. Não pretendo gerar mais aqui, se puder evitá-lo. Vocês não são mais combatentes inimigos. São prisioneiros de guerra, com direito a tratamento humano conforme a lei internacional. Isso abrange o descanso. Dito isso, Harrison se virou e se afastou, deixando os japoneses em um silêncio atônito. É armadilha na certa, insistiu Ito, enquanto finalmente se dissolviam de volta aos barracões. Querem nos ver desabar? Expor fraqueza. Mas conforme o dia avançava sem incidentes, a desconfiança começou a se infiltrar. Alguns prisioneiros mais novos, recrutados nos últimos e desesperados meses da guerra, arriscaram explorar o acampamento com prudência. Verificaram que os americanos os deixavam, de fato, em relativa liberdade. Poucos acharam o campo de beisebol e o inspecionaram com interesse, ainda que ninguém soubesse as regras do esporte. Outros se acomodaram à luz tímida de dezembro, redigindo cartas que talvez nunca partissem para parentes que talvez nunca reencontrassem. Takahashi dedicou o dia a uma vigilância serena, monitorando tanto seus companheiros quanto os guardas americanos. O que mais chamava a atenção de Takahashi era a descontração no jeito dos americanos. Os guardas jogavam cartas, liam correspondências de casa, se revezavam chutando uma bola de futebol americano. Eles riam alto. Pareciam de fato tranquilos. Não havia rigidez em suas posturas, nem vigilância contra possíveis rebeliões dos prisioneiros. Era como se eles realmente não temessem os homens que vigiavam. Naquela noite, após o descanso dominical terminar sem problemas, Takahashi se envolveu em uma conversa intensa com Yamamoto e Ito, num canto isolado do barracão. Eu não consigo entender esses americanos, admitiu Ito. No treinamento básico, nos ensinaram que eles eram moles, fracos, corrompidos pelo luxo, mas eles nos venceram. Conquistaram ilha após ilha. Como isso se encaixa no que nos contaram? Yamamoto falou devagar, pesando cada palavra. No trem vindo para cá, eu contei uma coisa. As locomotivas que passamos em apenas um pátio ferroviário no Kansas. Eram mais de 200. 200 em um só pátio, numa cidadezinha qualquer. Quantas locomotivas vocês acham que existiam em todo o Japão antes da guerra? Ninguém respondeu, pois todos sabiam que o número era bem menor, muito menor. No segundo domingo, os prisioneiros nem se alinharam dessa vez. Alguns ficaram deitados nos beliches, lidando com o dia como se fosse uma doença, algo para suportar com paciência estoica. Outros saíram com cautela, ainda meio à espera de um castigo.
Takahashi optou por percorrer a cerca do acampamento, mantendo-se bem dentro dos limites, mas buscando compreender a configuração, os fluxos, as rotinas desse lugar tão estranho. Ele topou com Harrison próximo ao prédio administrativo do campo. O coronel estava sentado num banco, folheando um jornal, com um cachimbo entre os dentes. Ele ergueu o olhar quando Takahashi se aproximou e apontou para o banco ao seu lado. Com gestos e as poucas palavras em inglês que Takahashi havia aprendido, o convite ficou evidente. Takahashi se sentou, guardando uma distância respeitosa. Harrison lhe estendeu o jornal, indicando uma foto. Tratava-se de uma cidade. Tóquio, percebeu Takahashi com um choque. Mas era uma Tóquio destruída. Quarteirões inteiros de cinzas e escombros. A manchete falava de planos para a reconstrução. O inglês de Harrison era pausado e direto, para ser compreendido. A guerra acabou. Agora é hora de reconstruir. A América ajuda o Japão a se reerguer. A ideia soava absurda. Por que o vencedor auxiliaria o perdedor? Na visão de Takahashi sobre a guerra, os derrotados deviam ser dominados, explorados, esmagados de tal forma que nunca mais se levantassem. No entanto, Harrison parecia insinuar algo bem diferente. Nas semanas seguintes, uma rotina se firmou. 6 dias de trabalho, que envolviam concertos em estradas locais, auxílio em operações madeireiras e cuidados com o próprio acampamento, seguidos por domingos de descanso cada vez mais relaxados. Os guardas americanos se esforçavam para oferecer distrações simples. Uma rede de vôlei surgiu. Alguém arrumou um torneio improvisado de xadrez japonês. Cartas do Japão começaram a chegar, severamente censuradas, mas autênticas, trazendo notícias de que as famílias haviam sobrevivido, de que o país ainda existia, de que a vida prosseguia apesar da derrota total. Foi nesse tempo que Takahashi passou a notar algo que o abalava profundamente. Os soldados americanos não eram guerreiros no sentido que ele conhecia. Reclamavam o tempo todo da comida, do frio, do tédio. Contavam os dias para a despensa. Mostravam fotos de namoradas e falavam sem parar sobre voltar para casa. Tratavam o serviço não como um dever sagrado, mas como um trampo chato a ser cumprido, para depois retomarem suas vidas verdadeiras. Ainda assim, esses homens sem espírito marcial, tagarelas e indisciplinados haviam dizimado o exército imperial japonês. Haviam vencido soldados treinados na disciplina e no espírito, que aceitavam a morte sem temor, que lutavam com uma ferocidade alimentada por convicção absoluta. Como? A resposta ficava mais nítida a cada semana que passava. Estava na abundância casual que envolvia os americanos, no modo como descartavam comida que sustentaria uma família japonesa por dias, no suprimento infinito de cigarros, chocolates, café, nos caminhões que chegavam toda semana com cargas de suprimentos em quantidades inimagináveis, nas cartas de casa que falavam de normalidade, de fábricas em operação, de escolas abertas, de uma sociedade que travara uma guerra massiva em 2 frentes sem jamais sofrer privações reais em seu território. A primavera chegou à Geórgia e, com ela, a ampliação das tarefas para fora do acampamento. O grupo de Takahashi foi designado para auxiliar um fazendeiro local, chamado Clayton Miller, tio do soldado Miller, como se descobriu, no arado e no plantio. A propriedade era modesta pelos padrões americanos, cerca de 300 acres. Mas para Takahashi, vindo de um país onde a maioria das famílias cultivava lotes medidos em frações de acre, ela parecia imensamente extensa. Clayton Miller era um homem na casa dos 60 anos, marcado pelo sol e pelo esforço árduo, com o mesmo jeito afável do sobrinho. Ele oferecia limonada nos intervalos, demonstrava aos prisioneiros como manusear um trator, uma máquina capaz de realizar o esforço de 20 homens,
e os tratava não como inimigos ou cativos, mas apenas como operários comuns. Numa tarde, enquanto descansavam à sombra de um imenso carvalho, Miller tirou do bolso uma foto gasta. Ela retratava um rapaz de uniforme militar, e através de Nakamura, que os acompanhava como intérprete, Miller contou: "Meu filho mais velho, James, caiu no Pacífico. 1943, Tarawa." Takahashi sentiu um arrepio, mesmo com o ar morno da primavera. Ele estivera em Tarawa. Poderia ter sido o responsável pela morte do filho desse homem. No entanto, ali estava Miller dividindo sua água, ensinando-os a cultivar sua terra, agindo com bondade. A contradição mental era avassaladora. No Japão, a família de um soldado morto teria direito à vingança, ao ódio, à satisfação de ver os adversários de seus filhos penando. Mas Miller não demonstrava raiva, apenas uma tristeza cansada e uma clara vontade de seguir adiante. "Por que ele não nos odeia?" indagou Takahashi a Nakamura em voz baixa. Nakamura ponderou a questão com cuidado antes de responder, pois ele compreende algo que eu demorei muito para assimilar também. Os tenentes americanos não lutam por ódio. Eles combatem porque acreditam ser necessário para defender seu estilo de vida. Quando a batalha acaba, o rancor some junto. Não faz parte da cultura deles se apegar a isso. Naquela noite, de volta ao quartel, Takahashi ficou acordado enquanto os outros dormiam. Refletiu sobre o filho de Miller, sobre os inúmeros soldados japoneses que morreram defendendo posições condenadas em todo o Pacífico. Pensou na propaganda em que acreditara, nas promessas de vitória inevitável, nas garantias de que a riqueza americana gerava fraqueza, e o espírito japonês triunfaria. Pensou nos domingos. Aqueles dias de folga pareciam uma armadilha, mas revelaram uma verdade mais profunda. Os americanos não precisavam trabalhar 7 dias por semana, porque sua produtividade em 6 superava o que o Japão conseguia em 7. Podiam se dar ao luxo de repousar graças a um sistema tão eficiente e próspero que o esforço constante se tornava desnecessário. Podiam oferecer clemência porque venceram de forma tão esmagadora que os prisioneiros não representavam perigo. Podiam estender gentileza porque sua sociedade priorizava a dignidade individual acima do sofrimento coletivo. Tudo o que Takahashi aprendera estava invertido. A luta não era intrinsecamente nobre. O sofrimento não forjava caráter. O sacrifício nem sempre tinha sentido. Às vezes, a luta era só a ineficiência de sistemas ruins. O sofrimento era mero desperdício. O sacrifício era perda sem retornos. A revelação o abalou profundamente. Em junho de 1946, uma notícia chegou e alterou completamente o clima no acampamento. O governo americano criara um plano para o repatriamento dos prisioneiros. Os japoneses que desejassem voltar para casa seriam enviados em grupos ao longo dos meses seguintes. Os primeiros partiriam naquele verão. A informação provocou debates acalorados entre os detentos. Alguns ansiavam por regressar, ansiosos para reencontrar suas famílias e reerguer a vida no que restava do Japão. Outros hesitavam. Cartas de lá descreviam um cenário sombrio: fome generalizada, cidades devastadas, economia arrasada, uma sociedade lidando com o trauma da derrota absoluta. Takahashi encarava sua própria encruzilhada. Poderia retornar ao Japão, um país que não existia mais como ele o conhecera. Enfrentaria parentes e vizinhos, carregando a vergonha da rendição e da prisão. Ou ficaria nos Estados Unidos, se houvesse tal possibilidade, em uma nação que lhe mostrara uma combinação desconcertante de piedade e abundância. A escolha veio de forma surpreendente. O coronel Harrison o convocou para seu escritório numa manhã de julho inicial. Nakamura estava presente, com ar mais grave que o habitual. "Tenente Takahashi",
iniciou Harrison. Tenho uma proposta para você. O exército dos EUA está montando um programa para auxiliar na reconstrução do Japão. Precisamos de indivíduos que conheçam as duas culturas e possam unir as diferenças. Thomas aqui aceitou participar. Gostaríamos que você pensasse em se juntar ao esforço. Takahashi ficou atônito. Vocês querem que eu ajude a América a reconstruir o Japão? Quero que você ajude o Japão a se reconstruir, corrigiu Harrison com suavidade. Com apoio americano, sim, mas pelo bem do Japão. Você é um homem culto, Takahashi. Aprendeu inglês com rapidez impressionante. Entende de engenharia. Li seu dossiê. Poderia ser útil nos trabalhos de recuperação. Por que confiariam em mim? Lutei contra vocês. Harrison recostou-se na cadeira, pensativo. A guerra acabou. Nós vencemos. Agora... O desafio é que tipo de mundo erguemos após a vitória. Já vi o que a vingança provoca. Estive na Alemanha. Testemunhei as sequelas daquela guerra. Esmagar os perdedores não gera paz. Apenas semeia o próximo conflito. Desta vez, buscamos algo novo. Takahashi batalhava para absorver a ideia. No Japão, os vencidos são completamente esmagados. Sobreviver carrega uma vergonha profunda. Talvez esteja na hora de o Japão descobrir o que nós descobrimos. Harrison murmurou baixinho. Que perder uma guerra não equivale a perder a humanidade. Que ser derrotado não impede a reconstrução. Que a honra vai além de nunca se render. Ela envolve também a bravura de se adaptar, de se transformar, de erguer algo superior das cinzas. Através de Nakamura, a conversa se estendeu por quase 2 horas. Harrison descreveu o Plano Marshall na Europa, os projetos semelhantes em andamento para o Japão, o compromisso dos Estados Unidos em investir em ex-inimigos, a perspectiva de sociedades democráticas, prósperas e pacíficas, que seriam aliados melhores do que colônias subjugadas. Para Takahashi, aquilo ainda soava inconcebível. Nenhuma potência da história jamais agira assim. Os vencedores exploravam, exigiam tributos, humilhavam. Não colocavam recursos na recuperação do que haviam arrasado, a menos que captassem algo que os demais ignoravam, a menos que concluíssem que a prosperidade valia mais do que a dominação, a menos que houvessem criado um sistema tão farto que pudessem se dar ao luxo de ser generosos sem fraquejar. Takahashi topou com a proposta. Ainda não conseguia expressar o motivo. Nem para si mesmo explicava direito a mudança que se instalara em sua mente. Mas algo essencial se alterara naqueles domingos de folga, naqueles meses assistindo à descontração e à fartura americanas. Naquela tarde, bebendo limonada na fazenda de Clayton Miller. O último domingo em Camp Lorton chegou em meados de agosto de 1946. A maioria dos prisioneiros já havia partido em grupos anteriores de repatriação, restando apenas cerca de 30 homens, entre eles Takahashi, Yamamoto e Ito, todos aceitos no programa de reconstrução. Os detentos se reuniram uma vez mais na área comum. O coronel Harrison se juntou a eles acompanhado do soldado Miller, Nakamura e outros guardas que se tornaram rostos conhecidos ao longo dos 9 meses anteriores. Harrison ergueu um copo de limonada. Álcool não era permitido, mas o simbolismo contava. Senhores, ao chegarem aqui, vocês esperavam tratamento de inimigos. Espero que tenhamos demonstrado algo além disso. Vocês voltam ao Japão não como prisioneiros regressando em desgraça, mas como indivíduos com habilidades e saberes de que seu país precisa. Aprenderam inglês, conheceram métodos e estruturas americanas. Acima de tudo, espero que tenham entendido que ex-adversários podem virar colaboradores. Por meio de Nakamura, as palavras de Harrison foram vertidas para o japonês. Em seguida, Takahashi, como oficial sênior, rebateu. Seu inglês era hesitante, porém inteligível.
Coronel Harrison, quando cheguei aqui, pensei que o descanso de domingo era uma armadilha. Achei que a gentileza era um engano. Imaginei que a América quisesse destruir nosso ânimo. Mas errei. Vocês nos provaram que a força possibilita a bondade, que a vitória abre espaço para a clemência, que a segurança permite pausas. Eu retorno ao Japão como outra pessoa. Vou auxiliar na reconstrução da minha nação, porém com uma visão renovada. Quem sabe um dia o Japão consiga ser uma terra que também concede folgas aos domingos. Os americanos bateram palmas. Alguns prisioneiros japoneses enxugaram lágrimas dos olhos. Yamamoto, ao lado de Takahashi, sussurrou: Tenente, lembra quando achávamos que os dias de descanso eram cilada? Lembro. Qual era a cilada de verdade? Takahashi ponderou a indagação. A cilada estava no nosso próprio modo de pensar. Não conseguíamos conceber que o descanso fosse autêntico, que a bondade pudesse ser sincera, que a força dispensasse a crueldade. A cilada era crer que o sofrimento era o único caminho. Eles partiram de Camp Lorton na manhã seguinte, em ônibus rumo a São Francisco, de onde embarcam em navios para o Japão. Takahashi levava poucas coisas: roupas, um livro sobre práticas de engenharia americana que Harrison lidera, e o endereço de Clayton Miller, anotado com cuidado num pedaço de papel. Miller pedira que ele escrevesse ao se instalar, para atualizar sobre o andamento da reconstrução. A viagem de volta ao Japão durou 3 semanas. Quando o navio se aproximou da Baía de Tóquio, no início de setembro de 1946, Takahashi ficou no convés ao lado de Yamamoto e Ito, observando a linha costeira. Mesmo de longe, a destruição era evidente. Bairros inteiros virados em pó, fábricas arrasadas, a poderosa Marinha Imperial sumida, como se nunca tivesse existido. Vai levar décadas para erguer tudo de novo, disse Ito em voz baixa. Sim, concordou Takahashi. Mas contamos com auxílio e agora com algo a mais. O quê? Temos autorização para descansar aos domingos. Era uma piada modesta, mas carregava uma verdade maior. O Japão se reergueria e, nesse processo, absorveria lições de mestres improváveis. A noção de que a prosperidade surge da eficiência, não da labuta incessante. Que o repouso eleva a produtividade em vez de expor fraqueza. Que nações que prezam a dignidade pessoal formam laços comunitários mais sólidos do que aquelas que impõem sacrifícios perpétuos. Takahashi atuou na reconstrução por 7 anos, colaborando na reformulação de sistemas fabris, na adoção de técnicas agrícolas inovadoras e na construção de infraestruturas em diversas regiões do Japão. Ele observou seu país renascer das cinzas de uma derrota total, evoluindo para algo inédito e surpreendente. Os trabalhadores japoneses passaram a ter folgas aos domingos. Os estudantes japoneses mergulharam em estudos sobre métodos de gestão americanos. As empresas japonesas incorporaram conceitos de eficiência e produtividade que tornavam o esforço desnecessário e o êxito mais acessível. Ele jamais esqueceu o acampamento Lorton, aquele modesto campo de prisioneiros na Geórgia, onde a lição final e mais profunda da guerra fora impartida. Não se tratou de palestras ou doutrinação, mas do gesto simples de conceder descanso, de tratar como seres humanos em vez de inimigos vencidos, de oferecer bondade quando a severidade seria o caminho mais simples. Em 1953, Takahashi realizou uma viagem que planejara por tanto tempo. Ele retornou aos Estados Unidos, à Geórgia, para visitar a fazenda de Clayton Miller. O idoso ainda vivia, ainda cuidava de suas terras, embora o sobrinho assumisse a maior parte do trabalho braçal. Eles se sentaram à sombra da mesma árvore de carvalho, onde outrora haviam pausado na época de plantio. E Takahashi entregou a Miller um presente, uma pequena árvore, uma cerejeira japonesa, para ser plantada ao lado do carvalho. Para o seu filho, disse Takahashi em inglês agora fluente.
para James e pela paz que se seguiu. Miller recebeu o presente com os olhos marejados. Eles a plantaram juntos naquela tarde, uma cerejeira japonesa em solo georgiano, cujas raízes se entrelaçariam com as do carvalho americano, um modesto emblema das ligações imprevisíveis que surgem quando adversários optam pela compaixão em lugar da retaliação. Quando os vencedores elegem o investimento ao invés da opressão, quando os militares recebem autorização para repousar. Anos depois, nos anos 1960, quando o crescimento econômico japonês passou a impressionar o planeta, quando o feito no Japão deixou de ser sinônimo de produtos baratos e ruins para se tornar selo de excelência, quando as práticas industriais japonesas revolucionaram a produção mundial, Takahashi por vezes rememorava aqueles domingos de folga no acampamento Lorton. Ele recordava quão improvável parecera que o descanso fosse autêntico, que a gentileza fosse sincera, que a derrota não equivalesse à aniquilação. O maior ardil dos americanos não era uma cilada. Era apenas demonstrar que existia outro caminho viável, que nações podiam se erguer sobre a abundância em vez da escassez, sobre a otimização em lugar da luta incessante, sobre a convicção de que as pessoas rendem mais com pausas do que sem elas. Foi uma lição absorvida pela vivência, não por ensinamentos formais, por demonstração em vez de palavras. E essa lição, mais do que qualquer confronto bélico ou acordo diplomático, mais do que qualquer diretriz de ocupação ou iniciativa de recuperação, auxiliou na metamorfose do Japão, de um império belicista que ambicionava controlar a Ásia em uma democracia pacífica e próspera, que se tornaria um dos aliados mais firmes dos Estados Unidos e uma das maiores potências econômicas globais. Tudo isso porque um punhado de soldados exaustos, à espera de castigos e maus tratos, recebeu domingos livres para se recuperar. E porque um tenente, habituado a enxergar toda gentileza como armadilha, acabou descobrindo que, às vezes, a bondade é precisamente o que parece ser. E assim termina nossa história.